Boa noite. Hoje vamos começar nossa atividade sobre editorial. Na verdade, estou meio destreinado porque eu já tinha corrigido essa atividade, esqueci de gravar. Aí vou fazer de novo, mas tudo bem. É bom que já vi que tem uma questãozinha errada, eu já mostro para vocês de antemão. Vamos lá, vou transferir. Aliás, compartilhar. Atividade sobre editorial. Esse texto, esse editorial, ele foi tirado do Cruzeiro Sul. Vejam que ele não foi assinado por uma pessoa, ele foi assinado pelo jornal, né? Como é a maioria como são a maioria dos textos escritos nessa seção do jornal, certo? No editorial. Os editoriais, eles são escritos que dizem respeito sobre como o jornal se posiciona sobre determinado assunto que está em evidência, certo? E ele vai falar justamente, vai mostrar o posicionamento do jornal, como eu disse. Então, favor economizar água e energia. Após o último período chuvoso ter sido mais seco em 91 anos e com a estiagem à frente, é hora de um esforço coletivo. É bem recente, né? Sim, comparado a outros textos, é desse ano, de 2021, dia 3 de junho. Então, o jornal, ele trouxe esse tema, com certeza, a questão da crise hídrica que nós estamos sofrendo no país, né, certamente, e o posicionamento do jornal vai acabar a água, a gente precisa economizar água, certo? Ele coloca isso para as pessoas, para os indivíduos. Aí, como ele parte, né, desse pressuposto de que é preciso economizar água, a tese dele ele vai defender. O que ele está defendendo? Que tem que economizar água. Então, para garantir que isso seja feito, certo? Para mostrar que ele está correto na tese dele, ele vai trazer uma série de questões, de dados, certo? Vai trazer agências, vários discursos de autoridade, né, para falar, inclusive ouvir também especialistas do setor, né, de alerta hídrico, para poder coadunar com essa tese de que é preciso garantir que se tem água para todo mundo. E para garantir isso é preciso que cada um de nós, segundo o editorial do jornal, economize, certo? É um texto que não traz nenhuma crítica, por exemplo, ao setor industrial, que gasta milhões, trilhões, bilhões de vezes mais água do que a gente, certo? Não fala, por exemplo, das grandes empresas como Coca-Cola, né, que tem sedes no país, essas empresas enormes que nem fala sobre o agronegócio, né? O povo que está lá nos latifúndios gastando trilhões de litros de água, certo? Não fala em relação a isso, mas diz que se a gente economizar vai dar certo. Então, esse é o posicionamento do jornal, tá? Ele deve estar defendendo isso. Então, ó, aqui a tese defendida no texto pode ser encontrada em qual trecho a seguir? Gente, a tese do texto é o que o texto defende. O texto, o editorial, ele vai ter esse formato. Ele vai trazer um título, né? Ele vai trazer, às vezes, como é comum nos gêneros jornalísticos, né, os subtítulos. Ele vai ser um gênero opinativo, porque ele vai dar a opinião dele sobre determinado assunto. E ele vai se dividir como os textos argumentativos, né, em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, nessa lista aqui de partes do texto, aqui coaduna com a tese que o texto defende portanto, é hora de começarmos, se ainda não tivermos feito isso, a economizar água e energia. Ele fala para poder chegar aqui no que ele está defendendo, que é economia de água, tá? Para defender uma tese, é necessário que se busque argumentos que levem o seu interlocutor a concordar com o seu pensamento. E para dar sustentação a esses argumentos, algumas estratégias são importantes. No texto, o autor utilizou quais estratégias argumentativas? Toda vez que você quiser convencer alguém de algo, você tem que ter argumentos para convencer essa pessoa. O jornal não quer que as pessoas concordem com ele? Obviamente, se eu não concordo com o jornal, algumas pessoas pensam assim, eu não vou comprar esse jornal. Então, se eu tenho um alinhamento de ideias, alinhamento político, alinhamento ideológico com o jornal, eu vou consumir esse jornal. Porque, olha, esse jornal fala exatamente o que eu penso, tá? Então, o editorial é importante para isso, para ver com quem é que vai ter alinhamento com
a ideologia do jornal. Então, o que ele traz? Ele faz referência. Ixi, já está aqui aparecendo os itens que estão corretos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa questão, ela veio com um problema. Porque os itens corretos são os itens 2, 4 e 6. Sendo que havia aqui uma troca. Aqui está consertado, mas na atividade de vocês está trocado. Tem o 6 e o 5. Né? Não a ordem. A ordem está correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o que está escrito no 6 está no 5 e o que está no 5 está no 6. Então, essa questão provavelmente a gente vai anular, tá? Mas o importante é que vocês façam, marquem a questão correta, que é a B, tá bom? Se quem não tiver feito ainda, né? Mas provavelmente vai anular, tá bom? Então, o que ele faz? Ele vai usar estratégias textuais para poder garantir, certo, que as pessoas concordem com a tese dele. Então, para isso, essas estratégias textuais, elas são chamadas de argumentos, são as estratégias argumentativas. Então, ele faz referência a fatos históricos? Não, né? Ele não traz nenhum fato histórico. Ele cita o prognóstico é a análise, né, a previsão de vários institutos especializados. Ele cita dados estatísticos para comprovar a escassez da água. Ele cita a opinião de especialistas sobre diversas tecnologias que poderiam ajudar na economia da água. Mas ele não faz essa comparação, né? Como também ele não compara a situação do Brasil como de outros países. Não, ele é bem voltado, está focado em fazer com que as pessoas acreditem que a água está acabando e que por isso é preciso economizar água, tá? Os editoriais são gêneros textuais que fazem parte de que grupo de textos? A gente já está careca de saber, né? Que os editoriais, eles fazem parte de um grupo de textos jornalísticos que têm a característica de serem opinativos. Então, os textos jornalísticos, eles dividem-se em opinativos e em informativos. Os textos informativos são aqueles que trazem informação para a gente, né? Os textos opinativos são aqueles que vão trazer uma opinião, um posicionamento, certo? O editorial, ele está dentro desse texto jornalístico opinativo. A tipologia textual predominante no texto editorial corresponde à tipologia textual, é como se fosse um guarda-chuva, certo? E debaixo desse guarda-chuva nós temos os gêneros. Então, cada gênero ele vai estar dentro de uma tipologia. Ah, professora, mas aí, por exemplo, um conto é uma narrativa, né? Porque tem narrador, personagem, tem enredo, tem conflito, tem ação e tem tempo, né? Tem tempo e tem espaço, aliás. Então, é uma narrativa, está contando uma história com todos os elementos da narrativa. Mas só que na metade do livro ele fica descrevendo tudo, o ambiente, o lugar, as pessoas. Então, é um texto descritivo, não é não? Gente, estar dentro de uma tipologia não significa que não há presença de outras tipologias, tá? De outras denominações, né? Mas existe uma questão de predominância. Um conto, ele é predominantemente narrativo, embora ele traga descrição, embora dentro de um livro tenha de um romance, tem uma cena de que alguém vai ensinar uma receita de bolo para alguém. Então, veja, os gêneros, eles estão imbricados. O que a gente trabalha nos estudos de gêneros é com a predominância. Para que haja predominância, a gente pega aquelas três características, né, aquela regrinha da relatividade, da estabilidade relativa do gênero, que é a estrutura, que é o conceito, né, o conteúdo, aquilo que está dentro, e que é a ideia, não. Ai, meu Deus, qual é o outro? Eu esqueci. Mas é isso aí. Vocês já viram, tem nos vídeos passados. A estrutura, o estilo, né? O estilo e o conteúdo, tá? Eles vão estar ali mais ou menos alinhados. Por isso que o gênero, ele é um texto relativamente estável, tá? Então, não é narrativo, o editorial não é descritivo, embora ele possa descrever, trazer elementos de descrição, não é injuntivo, porque ele não está ensinando nada para ninguém, ele é do tipo argumentativo, tá? É também argumentativo a carta do leitor, é também argumentativo artigo de opinião, é também argumentativo artigo científico, penso que sim. Então, vamos lá. Então, argumentativo, já respondi, né? Quinta questão. Sobre o gênero textual editorial, é correto afirmar.
O editorial pode... Vocês eu falo sobre isso. O artigo científico, ele pode ser escrito por outra pessoa, sim. Por exemplo, um editor famoso, William Bonner, escreve um texto e a Folha de São Paulo concorda com o que ele disse. Então, a Folha de São Paulo vai lá, publica o texto do William Bonner, que é uma figura pública conhecida do meio jornalístico, mas ao publicar e assinar, né, colocar lá o nome dele, ser assinado por ele, se tiver no editorial, a Folha está dizendo, eu concordo com tudo que está escrito aqui. É isso mesmo que ele falou, ele está correto. Então, pode ser escrito por outra pessoa, não é qualquer pessoa, pessoa que, com a qual a instituição tenha alinhamento político, ideológico, alinhamento de pensamento, porque o editorial, ele é o texto que é a cara, que é como é que eu posso dizer, o carimbo do jornal, tá? Da instituição, que pode ser um jornal, pode ser uma revista, tá? O editorial expõe fatos e informações. Não, o editorial não expõe informações. Ele trata de assuntos recentes, mas o objetivo dele não é deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos. Quem faz isso são as notícias, tá? As notícias, elas fazem isso. Elas expõem fatos, elas expõem informações recentes, né? Porque ninguém precisa estar contando notícia antiga, mas ela... não é a intenção dela deixar os leitores informados sobre os últimos acontecimentos, tá bom? O editorial representa a opinião da empresa, sim, olha, texto opinativo, opinião da empresa sobre algum assunto em pauta no momento. O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade, certo? O editorial informa a população sobre pesquisas recentes que explicam problemas que estão afetando a sociedade. Sim ou não? Não, né? Ele também não é essa a intenção dele formar. Eu estava lendo como se fosse certa, né? Mas não é, tá? Certa é essa daqui, a correta. Não é a função do editorial informar, tá? Muito menos sobre pesquisas, sobre problemas, não. Ele vai falar sobre problemas, ele pode se posicionar sobre pesquisa, mas é com esse intuito de se posicionar. Ok? Então é isso. Atividade corrigida. Vou mandar agora corretamente, que da outra vez eu gravei e não foi. Até mais.